meus queridos. Professor Vicente aqui de volta para gravar a pré-aula da semana 17, aula que fala das grandes navegações, momento inicial da Idade Moderna, um momento de transformação, um momento em que a América ela faz uma ponte com a Europa. Os europeus vão chegar no nosso continente e vão fazer uma transformação muito grande, muito drástica, né? E obviamente essas transformações também vão ser muito fortes dentro do continente europeu. Havia uma transformação em curso desde o final do medievo, os séculos 14, 15 e 16. Eles são 300 anos de uma intensa modificação na visão do homem, na postura do homem europeu, do homem que vai, de certa forma, conquistar o restante dos continentes, que vai ocupar a África e explorá-la tanto, né, no século XV, XVI, XVII, XVIII e também novamente no século XIX, com o que a gente chama de neocolonialismo, ou muitos autores não chamam de neocolonialismo, chamam de imperialismo, apesar de que o imperialismo ele é mais comumente associado ao que os americanos, os estadunidenses vão fazer com o restante da América, mas está ali no biombozinho, está no ponto, tá certo? Dessas transformações que vão fazer parte do período que a gente conhece como Idade Moderna. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do finalzinho do medievo, né, das transformações que vão levar a essa modernidade. A gente sabe que o medievo ele começa a sua longa caminhada de transformação a partir do século XI, certo? A gente já viu isso em algumas aulas, mas para a gente entender essa passagem, eu acho legal que a gente de novo volte um pouquinho, atrase um pouquinho, para a gente poder compreender de forma mais coerente as transformações que vão acontecer na Europa e no mundo, né, a partir do século XV. Veja, no século XI, a gente tem o início da chamada Baixa Idade Média. Algumas transformações do século XI vão ser extremamente importantes para o que a gente vai estudar agora, para a modernidade. Primeira questão do movimento cruzadista, que começa no século XI e vai, obviamente, até o século XIII. Tá certo? Então, vejam, são praticamente 300 anos, né, de grandes transformações. Vão ser 300 anos de contatos entre os europeus e povos de outro continente, tanto da Ásia, quanto da África, quanto da América, não é? E o movimento cruzadista ele vai ser fundamental para a retomada do comércio que tinha diminuído bastante durante a Alta Idade Média, do século V até o século X. Então essa retomada, né, do comércio se deve muito à questão das cruzadas. Outro ponto importantíssimo é a questão do renascimento urbano e comercial, tá certo? Que vai se intensificar a partir do século XII e XIII, dentro aí, né, ainda do movimento cruzadista, mas o ressurgimento das cidades, o ressurgimento do comércio vão ser extremamente importantes, e isso vai estar ligado ao surgimento da burguesia, que vai dinamizar novamente a Europa, né, e vai ter uma visão diferente de mundo, principalmente levando em consideração que boa parte do medievo teve muita a ideia implantada pela Igreja Católica, o pesar da Igreja Católica, principalmente contra o comércio, obviamente contra o lucro, se a gente levar em consideração que tinha a questão da usura, ok? No século XIV, a Europa vai ser abalada com a peste negra. Poxa, professor, mas isso vai ser importante? Vai, na realidade, ser importante, porque apesar de diminuir muito e drasticamente a sociedade, né, a população europeia,
É lógico que a peste negra ela dizima uma grande parte da população, foi 1/3 da população europeia, porém o momento de retomada de crescimento vai ser um momento muito mais, como é que eu posso explicar, meu Deus, uma retomada de crescimento de forma mais harmoniosa, né? Um embasamento de crescimento muito mais coerente, coeso, certo? O que vai fazer com que as doenças, a não ser a gripe espanhola, tá certo? Mas que as doenças sejam vistas e sejam combatidas de forma mais eficiente, beleza? Então a peste negra teve um papel ruim, mas ao mesmo tempo terminou facilitando aqueles que sobreviveram, tá certo? E essa alteração no curso da história da Europa, tá certo? Também termina fazendo um bem danado à Idade Moderna. E, por fim, a questão da Guerra dos 100 Anos, certo? Que vai ser fundamental para o surgimento de duas grandes nações, de duas grandes monarquias, né, nacionais na Europa, que vai ser a França e a Inglaterra. Apesar de que inicialmente essas transformações, principalmente ligadas à questão de um Estado forte, de um Estado mais focado, tá certo, numa realeza voltada para o engrandecimento da burguesia, vai se dar nos países ibéricos, em Portugal e Espanha, ok? Quando a gente fala da Idade Moderna, o que é ser moderno, né? A modernidade ela vem principalmente em cima de dois movimentos, certo? Um que começa dentro do medieval. Eu gosto muito de lembrar que o Renascimento ele não é simplesmente a porta de entrada da modernidade. Ele também é o fechado de porta do medievo, certo? Pelo menos do ponto de vista do pensar. O Renascimento ele vai trazer uma nova visão de mundo para o homem europeu, e essa nova visão de mundo, ela vai, obviamente, abrir a cabeça do homem para novas perspectivas, certo? Então, esse Renascimento mexe muito com o homem moderno. O Renascimento é a porta de entrada. A reforma protestante ela vai estar muito ligada ao Renascimento, e vai ser importante também por conta da questão do papel da igreja, certo? A igreja é abalada, a igreja católica ela é abalada, então ela termina fazendo com que esse abalo, de certa forma, linke ela aos estados nacionais. Veja que Portugal e Espanha, quando nascem, eles nascem correlacionados com a igreja, certo? E a igreja católica, ela vai estar intimamente ligada às grandes navegações, certo? Inclusive, a igreja que vai surgir também na Inglaterra e na França, elas também vão estar ligadas às grandes navegações dessas duas nações. Veja que a questão dos puritanos, eles vão, fazer parte do início da conquista da chamada Nova Inglaterra. E os huguenotes, que eram os grupos perseguidos dentro da França, vão, de certa forma, também fazer parte das grandes navegações da conquista da América, do ponto de vista francês, ok? Claro que a questão do ressurgimento comercial, ressurgimento urbano, tá certo? E também das grandes navegações vão, de certa forma, moldurar o quadro que a gente chama de Idade Moderna, ok? Os estados nacionais, eles vão surgir da necessidade de um grupo social, a burguesia. A burguesia, na realidade, vai fazer com que haja o fortalecimento desse aí. Mas, prof, por que esse fortalecimento? É simples. Primeiro, a questão de diminuir os poderes locais, os poderes dos monarcas, dos senhores feudais. Os monarcas, na realidade, vão despontar. Mas, prof, e a burguesia, o que é que tem com isso? Tudo a ver. A burguesia precisava de uma só moeda, a burguesia precisava de um
modelo de gestão do Estado muito mais centralizado. Então, o que é que a burguesia vai fazer? Vai financiar um exército real e permanente. Tá certo? Os reis vão se fortalecer e vão, de certa forma, se impor aos senhores feudais. Outra coisa importante dentro desse contexto é a questão de peso e medidas, é a questão da segurança nas estradas, que vão fazer parte também, tá certo? Do início, né, da caminhada da burguesia para conquistar um lugar, né, ao sol, conquistar uma posição muito forte dentro desses estados modernos que estavam nascendo, ok? E aí a gente vai para o pioneirismo dessas grandes navegações. Por que Portugal ou Espanha? Portugal, na realidade, foi o primeiro estado nacional. Portugal vai se transformar num estado moderno em 1385. Na realidade, vai ter uma grande revolução, que a gente chama de Revolução de Avis, e Portugal vai se fortalecer e, ao mesmo tempo, vai olhar para o Atlântico. Na realidade, o Atlântico vai ser o grande gestor desses estados nacionais, né? O grande parceiro, tanto de Portugal quanto de Espanha, nessa conquista e nessa transformação que vai haver dentro da Europa, tá certo? Portugal, né, após a Revolução de Avis, burguesia, rei e parte da nobreza portuguesa vão fazer parte em conjunto, tá certo, das grandes navegações. E essas grandes navegações vão enriquecer muito, tanto a nobreza, tanto a monarquia portuguesa, como, obviamente, a burguesia. E a Espanha um pouquinho mais adiante, em 1492. Mas veja, apesar de Portugal ter se fortalecido primeiro, se transformado em Estado Nacional primeiro, é a Espanha que chega à América, exatamente no ano em que consegue se unificar, a partir de um casamento, né, de Isabel e Fernando, e a partir da união de 4 reinos, tá certo? Os espanhóis, eles chegam à América primeiro, mas a conquista do Atlântico vai ser feita primeiro por Portugal, certo? Portugal é o pioneiro nas grandes navegações. É o pioneiro, por exemplo, na questão do contorno da África. Lembre-se que em 1488, os portugueses eles dobram, né, o famoso Cabo das Tormentas, que vira Cabo da Boa Esperança, certo? Mas por que tanto desprendimento de força para essas conquistas? Por conta de especiarias, por conta de produtos que eram vendidos a preço de ouro na Europa, certo? Então a busca por comércio, a busca por novas terras, a busca por novas riquezas vão fazer com que Portugal e Espanha, na realidade, sejam, né, os pioneiros na transformação desse mundo moderno que vai começar a surgir, né, a partir de 1453, ok? Mas que já estava em ebulição, né, no início do século XV. Portugal, em 1415, vai chegar a Ceuta, que é a primeira conquista na África. E a partir daí, os portugueses vão fazer o chamado périplo africano, certo? E esse périplo africano vai dar condição de Portugal sair na frente nas grandes navegações. Beleza? A gente vê mais na aula presencial. Espero que tenha ajudado vocês a compreender, tá certo? As transformações, né? Esse início de modernidade. Beleza? Vamos embora, vamos para as questões. A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que foi atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século V, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres, como as vendedoras ambulantes,
cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típica da região. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista do século XVIII e XIX, que se observava pela... Por que essa questão? Prof, por que o senhor colocou essa questão sobre a mulher africana, sobre a questão do comércio? Amores, um dos pontos mais dinâmicos das grandes navegações é a questão comercial. E eu quis trazer, obviamente, primeiro porque é uma questão do Enem, segundo porque veja como o Enem explora, né, pontos que são importantes de todo o processo que faz parte das grandes navegações, tá certo? De todo o processo, na realidade, que de certa forma tem uma relação com o comércio, com o surgimento dos estados nacionais e as grandes navegações como um todo, né? O questionamento é que se observa pela letra A, restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. Não, na realidade esses escravos, inclusive no Brasil, vão ter um nome, que é chamado escravos de ganho, mas que de certa forma é o dinamismo comercial que vai ser transformador desde o século XIV e XV, tá certo? No contexto das grandes navegações, mas que desde o século XII, XIII, XIV vai fazer parte da Europa, ok? Letra B, convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens do pequeno comércio. Na realidade, isso tem a ver com a questão comercial em relação aos escravos, principalmente aos chamados escravos de ganho. C, presença das mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Era comum no Brasil essa questão comercial ela ser trazida à tona, tá certo? Fazer parte do dia a dia, né, do comércio brasileiro. As mulheres mercadoras, as mulheres que vendiam produtos, faziam parte desse contexto também, tá certo? Que vai ser trazido da Europa para dentro do Brasil, ok? Dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados. Veja, na África já existia isso. Então, esse contexto das mulheres quitandeiras, né, das mulheres comerciantes, faziam parte desde a África e, obviamente, vão ser trazidas também para o Brasil, né? Entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao comércio urbano, isso só vai ser lá, tá certo, para o século XIX, ligado principalmente à vinda de italianos e alemães para trabalhar na lavoura do café. Isso vai ser mais adiante, ok? Letra C, a alternativa verdadeira. Segundo, no final do século XV, Espanha e Portugal foram os primeiros países europeus a promover a expansão marítima europeia, chamada também de as grandes navegações. As razões desse pioneirismo estão relacionadas. Letra A, a enorme quantidade de capitais acumulados nesses dois países através do renascimento comercial do século XIV. Veja, não está diretamente ligado, né, ao pioneirismo, principalmente a questão da transformação desses estados em estados nacionais, tá certo? Na realidade, o renascimento comercial, ele não começa no século XIV, ele já vai ter um dinamismo muito mais forte a partir do século XII, beleza? B, ao processo de fortalecimento da burguesia comercial que estava ocupando o poder tanto na Espanha quanto em Portugal. V, na realidade, a burguesia, ela é forte, mas do ponto de vista econômico. Quem estava ocupando o poder, tanto na Espanha quanto em Portugal, era a realeza. A burguesia vai fortalecer a realeza. A burguesia só chega ao poder de fato, certo? No século XVII, na Revolução Inglesa, tá certo? No final, apesar de ter um acordo entre a burguesia e a nobreza, tá certo? Que em 1688 com a Revolução Gloriosa, certo? De certa forma a burguesia vai estar lá, fazer parte, porque a Inglaterra se transforma numa monarquia parlamentar constitucional e, obviamente, na França, quando a burguesia chega ao poder em 1789 com a Revolução Francesa, beleza? Letra C, ao desenvolvimento industrial, não.
é o desenvolvimento comercial. Lembre-se que a indústria ela só nasce de fato no século XVIII e na Inglaterra, ok? D. Ao espírito aventureiro dos portugueses e espanhóis desenvolvido durante a Guerra da Reconquista contra os mouros. Na realidade, a Guerra da Reconquista vai fazer parte da transformação dos Estados Nacionais, certo? Não é a questão do espírito aventureiro nesse sentido, ok? Vai fazer parte também, né, da retomada da autonomia dos ibéricos, mas não das grandes navegações. Vamos lá. Letra E. A centralização monárquica, a questão dos Estados Nacionais e o fato de a nobreza desses dois países estar fortalecida, ao contrário de outras nobrezas europeias, conseguindo assim financiar o projeto da expansão marítima, não se esquecendo que a questão da nobreza está interligado totalmente à questão da necessidade da burguesia. Ok? Letra E. Terceiro, aqui a gente tem o mapa da África, e aí a gente vê, na realidade, como a África ela vai ser dividida dentro do processo que a gente chama de neocolonialismo. Por que neocolonialismo foi no século XIX? A gente está falando do século XV e XVI, porque na realidade, no século XV, XVI, XVII e XVIII, essa ocupação da África, ela vai fazer parte, primeiro Portugal, né? Depois Espanha, menor, porque a Espanha não vai ocupar tanto território, mas Portugal sim, toda a parte banhada pelo Atlântico, né, nas costas atlânticas, vai ser ocupada por Portugal e, obviamente, depois os ingleses e franceses, beleza? O mapa representa a divisão da África no final do século XIX. Essa divisão persistiu até a vitória dos movimentos de descolonização da África ocorrido nas duas primeiras décadas do século XX. Na realidade, essa divisão, né, ela vai ser refeita com a questão da descolonização, infelizmente levando em consideração que essa descolonização vai trazer problemas muito fortes dentro da África, porque quando foi colonizada desde o século XV e XVI, não se levou em consideração a questão das etnias. Isso vai trazer problemas de lutas tribais dentro da África que existem, infelizmente, até os dias atuais. E olha que a gente está no século XXI, né, gente? B. Foi rejeitado pelos países participantes da Conferência de Berlim em 1885 por considerar que privilegiava os interesses britânicos. Na realidade, a Conferência de Berlim, ela, de certa forma, participaram boa parte dos países, apesar de algumas brigas. Essa conferência terminou dividindo, né, ou fatiando a África para as nações europeias. Letra C inclui áreas conquistadas por europeus tanto durante a expansão marítima do século XV e XVI, e aí tem a conotação com o que a gente está vendo, quanto ao expansionismo dos séculos XVIII, XIX e XX. Mas principalmente século XVIII e XIX, amores, um movimento está interligado ao outro. Tá certo? Não se esqueçam que a África foi ocupada em duas ocasiões, em dois momentos. A gente chama de colonialismo, século XV, XVI, XVII, XVIII, e neocolonialismo, principalmente século XIX e pedacinho do século XX, tá certo? Letra C se encaixa dentro desse contexto, ok? Letra D foi determinada por negociações entre povos africanos. Não foi negociação. Na realidade, essa ocupação, ela talvez tenha sido mais sutil do que o século XV e XVI, mas ela foi também sofrida, e a gente percebe, olhando para a África hoje, os problemas que os países africanos têm dentro ainda desse contexto, tá? Letra E, restabeleceu a divisão original dos povos africanos de forma nenhuma. Letra C. Quarta questão, a Comissão de Patrimônio Mundial da Unesco declarou em 8 de setembro de 2017 o Centro Histórico da cidade de Mpenza, Congo, norte de Angola, como Patrimônio Mundial da Humanidade. A candidatura de Angola destacava que o Reino do Congo estava perfeitamente organizado quanto à chegada dos portugueses.
Os portugueses no século XV como uma das mais avançadas em África, a data, dividida em 6 províncias que ocupavam parte dos atuais República Democrática do Congo, República do Congo, Angola e Gabão. O Reino do Congo dispõe de 12 igrejas, conventos, escolas, palácios e residências. Tendo como referência a notícia acima e os conhecimentos que você possui, analise as afirmativas seguintes com relação à história do antigo Reino do Congo. Por que essa questão? Essa questão ela faz parte da gente perceber também, tá certo, a África dentro do contexto das grandes navegações. Geralmente a gente tende a olhar apenas os europeus. É importante que a gente aprenda pelo menos um pouco, tá certo, do continente africano, porque isso pode, obviamente, fazer parte, né, do contexto de questões do Enem, beleza? O Reino do Congo foi um dos mais conhecidos reinos da região centro-ocidental da África, fundado no final do século XIII. Chegou a abranger parte dos atuais países da Angola, República do Congo, República Democrática do Congo e Gabão. Verdadeiro. 2. A partir do século XV, ocorreram os primeiros contatos dos portugueses com as autoridades políticas do Reino do Congo, transformando essa região em uma das maiores exportadoras de africanos escravizados para as Américas. Né? Certinho, né? 3. A capital do Reino do Congo era Mpanza. Eita, nomezinho ruim de dizer. Congo ou São Salvador, como ficou conhecida após a conversão ao catolicismo do Mani Congo, rei do Congo, e a construção da Catedral de São Salvador do Congo, também colocado no texto, né? 4. A organização política do Reino do Congo somente ocorreu após a chegada dos portugueses na região, quando estes influenciaram a formação de uma elite burocrática que ajudava o Mini Congo, o rei do Congo, a governar. Fato, né, que está incoerente, até porque lembre-se que a África ela tinha características em algumas nações bem organizadas, principalmente do ponto de vista político, ok? Então, letra B, 1, 2 e 3 verdadeiros, apenas o 4 está incorreto. Quinta questão, ao observarmos mapas e relatos de viajantes do século XV e XVI, é comum encontrarmos referências a seres fantásticos, descritos muitas vezes como um monstro sem olhos ou nariz, com uma perna ou com um corpo desproporcional. A existência desses seres na África, Ásia e América foram relatados por diversos navegadores da época. Tais relatos são considerados indicativos da intenção explícita dos cartógrafos que, ao fazerem os mapas, desenhavam seres muito monstruosos para desencorajar novos exploradores. Não. A realidade está dentro do contexto do imaginário, né, da visão que os europeus tinham dos americanos e africanos, tá certo? Também, de certa forma, da Ásia. B. Movimento iluminístico estabelecido especialmente a partir do contato com novos povos e sociedades. Falso também. O movimento iluminista, ele, de certa forma, era muito respeitoso à ideia, né, dos povos da América e da África. Letra C. Visão de mundo da sociedade europeia da época, que ainda não era pautada pela observação científica e analítica da natureza da cultura, ou seja, era muito mais um imaginário, tá certo, da cabeça do europeu, ok? Letra D. A influência da mitologia céltica, cujo legado pode ser fortemente observado nos vitrais que ornamentavam as igrejas de catedrais ao longo de toda a Baixa Idade Média. Na realidade, isso tem muito a ver com a visão do homem moderno, tá certo? Não tem nada a ver com a mitologia céltica. Letra E. A visão evolucionista, que demarcava a especificidade da civilização europeia em relação à americana ou africana. Também não, né? Isso é um contexto muito mais mitológico. Ok, gente? Beijo grande, professor Vicente, terminando aqui a aula, ou melhor, a pré-aula da semana 17. Beijo grande,
até a aula presencial, ok?